Olá, eu quero meditar com você nesse dia. No capítulo 6 de Gênesis, nós estaremos refletindo a respeito dos versos 9 a 14, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque toda a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafaterás com betume por dentro e por fora. Então eu quero que nesta manhã, você e eu, possamos refletir um pouquinho sobre essa história de Noé e que possamos tirar algumas lições para as nossas vidas. E vamos aqui então dar um título à nossa reflexão. E com certeza o título que eu julgo ser aqui o mais apropriado para essa reflexão seria A Primeira Quarentena Mundial. Então vejamos, qualquer coincidência aqui é algo que deve chamar a minha e a sua atenção. Percebamos nós que a Terra estava vivendo um momento de tamanha maldade, e essa maldade gigantesca, ela vai chamar a atenção de Deus, ao ponto de criar em Deus um sentimento de desgosto em relação ao ser humano. No entanto, nós percebemos que Noé acha graça diante dos olhos de Deus, e o Senhor Deus, no determinado dia, vai dizer para Noé construir uma arca. E ele e a sua família, então, deveriam dar início a esse projeto. E Noé se mostra obediente. Noé começa a construir essa arca. E talvez nós venhamos a pensar que essa arca foi construída de forma instantânea. No entanto, não. Nós vamos observar que Noé, ele, quando dá início à construção desta arca, aquele homem, ele tem 500 anos de idade. E leva-se um século inteiro para a conclusão dessa arca. Então nós podemos entender que as pessoas tiveram a oportunidade de um século para se arrepender, para refletir sobre seus erros, para se voltar para Deus, mas não o fizeram. No entanto, Noé é obediente a Deus. Noé vai construir a arca. E percebe-se que Noé, então, ele termina aquele projeto. E Deus havia dito que viriam as chuvas sobre a face da terra e que Noé deveria entrar naquela arca junto com a sua família e com os animais. E Deus então vai dar instruções para Noé e ele obedece à voz de Deus. Talvez no período em que eu e você estamos vivendo, nós temos muitas vezes nos portado de uma maneira onde a desobediência tem sido talvez o maior destaque. Talvez quando nós vamos olhar para a nossa sociedade, nós vamos perceber que a semelhança da sociedade daquela época, o pecado está em alta, a desobediência está em alta, a maldade humana está em alta. E como Deus tem se portado diante de tudo isso? E nós podemos observar através da história de Noé, que Noé então entra naquela arca e de fato acontece aquilo que Deus havia alertado. Deus havia dado oportunidade por muito tempo para as pessoas olharem para a vida de Noé, olharem para a construção daquele homem, olhar o projeto de Deus para aquela família e as pessoas se voltarem para Deus, mas as pessoas não voltaram. E não será diferente no tempo em que eu e você estamos vivendo. Quantas vezes a palavra de Deus tem sido pregada, quantas vezes a mensagem de Deus tem sido espalhada, e poucas pessoas têm dado credibilidade. E a grande verdade é, se você não entrar para dentro da arca, você pode perecer com a maioria que está do lado de fora da arca. E Deus tem dado a oportunidade de você entrar, de fazer parte daqueles que estão dentro da arca. Certamente vai ser tedioso. Então vamos imaginar que se hoje muitas pessoas têm reclamado de ficar em casa, de viver esse período de quarentena, tendo à sua disposição os meios tecnológicos, tendo ali uma família que com certeza requer a sua atenção,
os seus filhos, sua esposa, seus pais. Esse é o momento de poder viver a melhor comunhão de todos os tempos, de acertar aquilo que talvez nós tenhamos vivido como erro por muito tempo, de desacelerar, de colocar Deus no centro. Noé e sua família fizeram isso, e nós percebemos que graças a essa atitude de obediência, a essa atitude de altruísmo, quando colocaram Deus no centro, eles sobreviveram. Passaram-se 40 dias com intensa chuva sobre a face da terra. Os montes mais altos da face da terra foram cobertos, porque no planeta inteiro estava chovendo ao mesmo tempo. E para que nós possamos ter uma ideia, aquela família ficou um período total de 1 ano dentro daquela arca. Queridos, quando nós vamos observar, às vezes o que é requerido de nós é tão pouco. Deus está nos dando simplesmente a oportunidade de termos um concerto, de termos momentos de intimidade, de comunhão com Ele. E olha que nós não precisamos ter dentro dos nossos lares todo aquele zoológico que Noé tinha, toda aquela barulheira, todo aquele odor provocado pelos animais. Nós temos as melhores companhias. Desfrute a companhia das pessoas que você ama e que te amam durante o tempo que Deus te dá a oportunidade de tê-las. E entenda que, acima de tudo, período de quarentena é um período de reflexão, é um período para que nós possamos nos voltar para Deus, para que nós sejamos pessoas melhores. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe.